Oi, gente! Nessa aula nós vamos começar o trabalho com triângulos, tá? E para esse começo, a gente vai retomar a definição e os elementos. Galera, dados 3 pontos ABC não colineares, ou seja, não alinhados, não colineares significa não alinhados, que não estão na mesma linha, tá? A união dos segmentos AB, aqui, AB, BC e AC, chamamos de triângulo ABC e indicamos para esse triângulozinho, ó, triângulo ABC, tá? É um resumo, não precisa escrever triângulo ABC, coloca só o símbolo, tá bem? E os elementos, quais são os elementos que compõem o triângulo? Vamos lembrar, ó, os vértices, a gente acabou de ver, vamos lá, são os pontos A, B e C, tá? Os lados, que são os segmentos AB, BC e AC. E os ângulos internos são os ângulos CAB, CAB, ABC e o BCA. Galera, seguinte, esse ângulo, né, CAB, que é esse aqui, ele também pode ser representado apenas pelo vértice, tá? Então, se você vir CAB ou apenas o A com ângulo com circunflexo em cima, você está querendo saber o quê? Você está querendo se referir à medida daquele ângulo A, tá bom? B é ABC. A ABC é esse ângulo aqui. Ou, se você vê numa questão, vem qualquer cenário, apenas esse B, está querendo saber a mesma coisa, a medida do ângulo B. Está se referindo à medida do ângulo B, ok? E aqui, ó. E BCA, BCA é esse ângulo aqui, essa abertura. Se você vir BCA ou apenas o ângulo C, com circunflexo em cima, você está se referindo à medida do ângulo C, tá? Agora, a gente vai ver a condição de existência. Quais são as condições, o que tem que acontecer para a gente garantir que um triângulo vai existir? A gente, nessa atividade, tem que encontrar uma condição que faça esse triângulo existir sempre, tá bom? Então, repara, aqui, toma esse lado aqui, o vermelhinho, como base, tá? Tá medindo 14, ó. Se eu aumentar ou diminuir, tá bom? Ó, aumentei, diminuir. Ah, então, peraí. Então, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou aumentar, vou chegar esse triângulo aqui mais pra cá, vou aumentar essa base. Se essa minha base for de maneira... Opa, aqui. De maneira tal que eu encontre que o meu lado, ó, os meus lados, amarelinho, 15 e 14. Meu lado azulzinho, 14. Eles dois somados, eles dão exatamente o lado vermelhinho, que é 29, né? Então, repara, para um triângulo existir, os lados, né, que são diferentes da minha base, ó, os lados somados, o amarelinho com o azulzinho, podem dar igual ao meu lado que é a base? Não. Então, o meu lado que está sendo tomado como base, ele tem que ser o quê? Menor que esses dois, né? Por quê? Para esse terceiro vértice aqui saltar. Porque senão, se for igual, vai ficar lá embaixo. Os 3 pontos, os 3 vértices vão continuar o quê? Alinhados, tá? Então, o meu terceiro lado tem que ser menor, ó, que é a soma dos outros dois. Tá vendo? Qual é a condição de existência para um triângulo? O que tem que acontecer para um triângulo existir? A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Então, se você tomar lá o A como base, o A ele tem que ser menor do que o B mais C somados, para o terceiro vértice ficar desalinhado em relação aos dois dessa base. Ao mesmo tempo, o B, se você tomar o B como base, ele tem que ser menor do que o A mais C, para o lado A e o lado C juntos formarem o terceiro vértice, que vai saltar dessa sua base, que no caso seria o B. E se você tomar como base o C, ele tem que ser menor essa base do que o A mais o B. Para o lado A mais o lado B juntos desalinharem, formando, né, saltando esse terceiro vértice. Já que os 3 vértices têm que estar obrigatoriamente desalinhados. Lembra? Dois lados não podem medir a mesma coisa que o lado da base.
porque senão os três vértices vão ficar alinhados, ok? Fica ligado nisso, hein? E a classificação, o que a gente tem? São duas situações, tá? São duas maneiras de classificar o triângulo. A gente pode ter uma classificação quanto aos lados, ou seja, quando o triângulo tem os três lados iguais, a gente chama de triângulo equilátero. Quando tem dois lados iguais, isósceles. E quando não tem lados iguais, de triângulo escaleno, tá bom? Medidas dos três lados diferentes. E lembrando a classificação quanto aos ângulos, galera. Ó, o triângulo, quanto aos ângulos, ele pode ser classificado como acutângulo, quando tem os três ângulos internos aqui, ó, agudos. Pode ser classificado como retângulo, quando tem um ângulo reto, triângulo retângulo, tá? E quando ele possui um ângulo obtuso, o triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Perfeito? Depois dessas classificações, a gente vai analisar a soma dos ângulos internos. A gente vai fazer uma atividade para observar isso. Galera, dado um triângulo qualquer, a gente pode movimentar livremente, né? Aqui nessa atividade de GeoGebra. Observe os ângulos internos, né? E a soma deles, né? Dado qualquer triângulo, ó, eu estou movimentando aqui, ó. O que acontece? A soma dos ângulos internos dele vai ser sempre quanto? 180. Como se eu pegasse os três ângulos e cortasse, recortasse, juntasse os dois, dá sempre o quê? Meia volta, tá? Então, repara, ó, olha a movimentação aqui, ó. Olha a movimentação aqui. Eu vou mexer aqui e ali também, ó, tem ampliação ou redução dos ângulos, mas sempre juntos, eles vão totalizar 180. Olha a conta aqui acontecendo. Aqui, ó, triângulo equilátero. Tá? Repara, todos os ângulos são iguais aqui, ó, 60, 60, 60. Então, não importa, vai dar sempre 180. E eu tô mexendo aqui, ó lá. Não importa. A soma dos ângulos internos é sempre a mesma, constante, igual a 180. Não importa a configuração que apareça aqui dentro, tá bom? Então, propriedade, ó, a soma das amplitudes, né, da abertura dos ângulos internos de um triângulo é 180. Depois dessa atividade, o que a gente pode concluir? O que a gente pode escrever? Que a soma dos ângulos internos, não importa o posicionamento do teu triângulo, vai ser sempre 180. Logo, SI, soma dos ângulos internos, SI vai ser igual a 180. E, dado um triângulo, galera, o que significa um ângulo externo? Gente, então o ângulo externo é o ângulo que está na região exterior ao triângulo. Ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro, ok? Então, galera, repara, no triângulo, a gente tem esse ângulo externo. A gente pode ter outro ângulo externo associado a esse vértice aqui? Sim. Pode ter outro associado a esse vértice? Sim. Então, vamos lá, vamos montar. No triângulo, a gente tem três ângulos externos. Vamos lá. Ó, B. Olha lá, é o prolongamento, ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro. Olha o ângulo externo aqui, tá? E em relação ao vértice A? Ah, tem um ângulo externo? Sim. É o ângulo que é formado por um lado. Ó, o ângulo externo. Ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro, ok? E aí, ó, agora repara, visualmente, um ângulo, tomando aqui como parâmetro o vértice C, o ângulo interno e o ângulo externo, eles juntos formam um ângulo quê? De 180, fica ligado. Você já viu um outro resultado também, cuja soma dava 180. Era o quê? A soma de todos os ângulos internos, né, dava 180. Então, se liga, junta, vamos juntar. Vai chegar daqui a pouquinho uma hora que você vai juntar esse resultado, né, da soma dos ângulos internos da atividade lá de cima, anterior, com o ângulo externo. Tá? Fica ligado. Então, agora, o que a gente pode concluir até agora? Que o ângulo interno mais o ângulo externo são suplementares. Então, daí o que você escreve? Que o AI mais o AE é igual a 180 graus, ok? Então, a gente já entendeu
que é aquele ângulo que fica do lado de fora lá, formado por um lado e prolongamento do outro, tá bom? E com base nisso, a gente pode expandir o raciocínio. Como é que fica a soma dos ângulos externos? Já que eu tenho 3 ângulos externos. Ó, galera, então, agora a gente tem o quê? Dado um triângulo qualquer, você pode configurar do jeito que você quiser, mexer à vontade aqui nessa atividade, nessa simulação. E os ângulos externos, como é que a gente consegue trabalhar com eles? O que a gente pode ter? A gente já sabe que a gente tem no triângulo 3 ângulos externos e a soma deles, ó, não importa a configuração que você coloque, vai ser sempre o quê? 360, ó. Se você pegar esses ângulos e recortar, aqui, ó, essa colocação aqui do lado, ó, dá exatamente uma volta completa. Então, tem esse primeiro cenário aí. Se você mexer, eu quero fazer outro. Ué, funciona da mesma forma. Sempre que você tem um triângulo, qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos externos gerado, tá? Vai ser sempre 360, tá vendo? Então, ó, você soma aqui, ó, dá 360 e visualizando o recorte desses ângulos e a junção deles, né? Como se você pegasse uma tesoura, recortasse, colasse todos juntos, que acontece aqui, também dá para você entender que dá uma volta completa 360 da mesma forma. Tá bem? Então, depois de visualizar os ângulos externos e a soma deles, a gente pode escrever o quê? Que a soma dos ângulos externos é sempre 360. Então, tá? SE é 360, tá bom? Soma dos ângulos externos. Continuando, e o teorema do ângulo externo? Vamos ver uma atividade? E qual é o teorema do ângulo externo? A gente não viu que os ângulos internos do triângulo somados dão 180? Quando a gente corta os ângulos internos, né? Se a gente colasse um ao lado do outro, daria meia volta, daria 180, né? A gente fez exatamente isso na atividade de soma dos ângulos internos. Então, pera lá. Se eu tenho o ângulo externo, esse ângulo externo é exatamente o que falta para chegar a 180. Então, dado esse ângulo interno aqui, o ângulo externo relacionado a ele é o quê? Exatamente esses dois outros ângulos aqui, que a gente recorta e cola lá do lado, não é? Para ver quanto eles dão somados, não é 180? Então, esse cara aqui do lado, esse alfa, é exatamente a soma do beta com gama. Então, ó, o 131 de fato é 62 mais 69, soma aí, tá? E se eu mexer? Se eu mexer aqui na configuração? Eu quero mexer em tudo. Pode mexer, vai dar sempre a mesma coisa. A gente não pode sempre, a gente não sabe que a soma dos ângulos internos é sempre em 180? Então, a gente sempre pode pensar nesse corte. A gente corta aqui e não pode colar aqui do lado? Lembra da atividade anterior? Então, de fato, esses dois ângulos colados aqui representam exatamente o ângulo externo, essa região exterior do triângulo, né? Então, ele obrigatoriamente vai ser sempre a soma desses ângulos não colados a eles, não adjacentes a ele, tá? Então, depois dessa atividade, a gente também já pode falar alguma coisa sobre o teorema do ângulo externo, que um ângulo externo é sempre a soma dos ângulos que não estão colados a ele, tá? Continuando. Depois disso, depois da definição, lembrar da definição dos elementos, da condição de existência, da classificação, da soma dos ângulos internos, do ângulo externo, some o teorema, a gente vai caminhar para alguns exemplos, para ver como isso é aplicado, tá bom? Exemplo 1. Verifique se é possível construir triângulos com as seguintes medidas dos lados. A, 10 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros e B, 8 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Vamos lá. Então, para verificar se é possível construir, a gente tem que ver aquelas condições de existência. Será que um lado, né, se eu tomar como base, por exemplo, o 10, vai ser menor que a soma dos outros dois? Se eu tomar o 8 como base, vai ser menor que a soma dos outros dois? E se eu tomar o 7 como base, vai ser menor que a soma dos outros dois? Vamos verificar. Então, vamos lá. Ó, nessa primeira, se eu tomar aqui o 10 como base, será que 10, sempre se pergunta isso, é menor que 8 mais o 7? Vai ser menor que a soma dos outros dois? Não sei, vamos fazer a conta. Então, será que 10 vai ser menor que 8 mais 7? 8 mais 7, 15.
Então, já que 8 mais 7 é 15, esses dois lados vão formar um terceiro vértice desalinhado, tá? Então, eles vão formar um triângulo sim, beleza. Aí, vamos lá, verdadeiro. Então, tá ok, tá atendendo a minha condição de existência de triângulo. Vamos lá, vamos outro. E se minha base for 8? 8 é menor que 10 mais 7? Se pergunta, tá bom? Então, não sei, vou fazer a conta aqui para terminar. 8 é menor que 17? Ah, é. 8 é menor que 17. Então, quando você pega um lado medido 10 e o outro medido 7, eles não ficam lá embaixo, né, na base. Por quê? 10 mais 7, 17 é maior do que o 8. Não tem como esses lados baterem lá na tua base, tá? Então, os vértices estão, de fato, desalinhados. Então, verdadeiro. Aí, agora, o outro, 7. Ah, será que 7, esse lado, se eu tomar esse lado como base, ele vai ser menor que a soma dos outros dois? Ou seja, se esse lado for menor, eu consigo ter o terceiro vértice desalinhado. Será que isso é verdade? Será que isso acontece? Não sei, vou ver. Será que o 7 é menor que o 10 mais o 8? Fazer a conta. 7 é menor que 18? Sim, verdade. Então, quando a gente pega um lado valendo 10 e o outro valendo 8, com a minha base valendo 7, esses dois lados não tem como cair aqui, porque a minha base é 7, tá? Não tem como. Logo, eu tenho os três vértices desalinhados, formando, então, um triângulo. Aqui, ó, é possível construir um triângulo? Aqui, sim, é possível. É possível. Agora, vamos lá no outro, ó. Aqui, vou pegar esse aqui como base. Se esse lado aqui, o meu 8, for minha base, 8 é menor que 4 mais 3? Se pergunta. Vamos lá. 8 é menor que 7? Opa! Eu tenho uma base aqui valendo 8. Só que um lado é 3 e o outro é 4. Nem junta. Não dá nem para formar o outro vértice. Então, tem como ter triângulo aí? Não. Já escreve logo. Não é possível. Furou uma condição, acabou. Não é possível. Ok? Agora, a gente vai caminhar para o exemplo 2. Determine x no triângulo abaixo. Galera, nesse problema, ó, se a gente tem um triângulo, gente, a gente acabou de ver na parte de soma dos ângulos internos de um triângulo, que não importa a configuração do teu triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180. Então, você pode sempre escrever o quê? Qual é a ideia principal? SI, soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Lembra sempre disso. Viu o triângulo? Pensa, lembra disso, que a soma dos ângulos internos é sempre 180, meus amores. Então, como é que fica? Quais são os ângulos internos desse cenário? Ah, eu tenho um ângulo interno aqui, medindo, vou colocar aqui embaixo, 3x menos 50. Ah, eu tenho outro ângulo interno medindo x mais 10. Eu tenho um outro ângulo interno aqui medindo x. A soma desses três ângulos tem que ser obrigatoriamente 180 graus. Pronto. Aí, vamos lá, vamos somar. Quem tem x com quem tem x? Ó, esses três. 3x mais x, 5x. Aí, galera, agora, 50 menos 50 mais 10, menos 40 graus. E isso é igual a 180 graus. Aí, agora, vamos embora. 5x vai ser igual a quanto? 180. Somou 40 dos dois lados. Apareceu 40 aqui. E 5x, vou colocar aqui do lado. 5x vai ser igual a 180 mais 40, vai ser 220. Logo, o teu x vai ser 220 dividido por 5. Assim, a gente fecha no quê? Que o teu x, vou colocar aqui, que o teu x vai ser 44 graus. E, para finalizar, o exemplo 3. Determine a medida dos ângulos x, y e z. Nesse problema aí, ó, vamos ver a medida dos ângulos x, y e z. Olha para o x e ele é um ângulo interno de um triângulo. Você vai lembrar sempre o quê? Que a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180.
Lembra disso sempre quando você for fazer problemas relacionados a triângulos. Então, com base nessa ideia, vamos embora. Então, quais são os ângulos? X mais 105, ó, mais 35. E isso aqui é igual a 180. Soma dos ângulos internos. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem o x mais 105 com 35, 140, né? Igual a 180. Então, teu x vai ser igual a quanto? A 180. Tirei 140 dos dois lados, pintou menos 140 aqui. Então, teu x vai ser igual a 40 graus. Show de bola. Agora, galera, olha só. Para eu chegar no y, eu preciso dar uma olhada no meu z primeiro. Opa, peraí, a gente aprendeu, né, em aulas anteriores que o 105 e o z, eles são o quê? Ângulos opostos pelo vértice. Aqui, ângulos opostos pelo vértice. Então, se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles medem exatamente a mesma coisa, eles são congruentes. Então, o z é igual a 105, pois eles são opostos pelo vértice. Acabou. Sem conta. Lembra? A presença dessa justificativa aqui carrega todas as informações que levam à conclusão de que esses ângulos são congruentes. Ponto. Acabou aí. Aí agora, vamos olhar o y. Agora a gente consegue analisar o y? Sim. Aqui eu tenho outro triângulo aqui embaixo. Então, vamos embora. De novo, a mesma ideia. S igual a 180. Quais são os ângulos dessa vez? O y mais o meu z, que é 105 graus. Manda lá, pode mandar ver. 105 mais o teu 50. Isso tem que ser igual a 180 graus. Aí, galera, vem. Y vai ser igual a 180 menos 155. Então, o teu y vai ser igual a 25 graus. Ok? Então, x igual a 40 graus, y igual a 25 graus e o teu z, 105 graus. Então, depois dessa passagem por esses 3 exemplos, a gente conclui a nossa aula, nossa primeira aula sobre triângulos, tá? Uma beijoca para todo mundo e bom estudo para todos. Um beijo.